Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Método Mar. Sou James Franco e aqui apresento o Método Mar, Método Mentoria Advocacia Revolucionária, um lugar onde o jovem advogado e a jovem advogada descobrem os segredos do sucesso profissional. E o meu slogan diz mais ou menos assim, a minha vinheta: são 5 pilares que sustentam toda a carreira jurídica do jovem advogado e da jovem advogada. Conhecimento em mercado jurídico, mindset jurídico e financeiro e soft skills. Aqui neste vídeo eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque o fato é o seguinte: foca naquilo que você tem controle, porque o resultado vem no longo prazo. Porque a dor passa, mas a estabilidade financeira e o reconhecimento social através da advocacia permanecem com você. E hoje nós trataremos do seguinte tema: arrumando a casa para se dar bem na advocacia. Como assim, né, James? Como assim arrumando a casa para se dar bem na advocacia? Eu volto a dizer que me preocupa muito a advocacia autônoma, né? Os jovens advogados e advogadas que querem empreender de forma liberal, né? Se tornando profissionais liberais, abrindo o seu próprio escritório, atendendo seus clientes, ainda que seja começando de forma muito simples na sua própria casa, indo até o cliente, trabalhando num sistema de cowork. Aquele jovem advogado, aquela jovem advogada de começo de carreira mesmo, que não tem uma família ainda, que trouxe um lastro jurídico, ou seja, é o primeiro advogado, a primeira advogada, né, do seio familiar. Né, olha para os avós, para os pais, para os tios e não identifica alguém que pavimentou um caminho jurídico, ou seja, aquela que realmente está desbravando, né, a carreira jurídica, ou porque se tornou mãe mais tarde, primeiro criou os filhos, foi estudar mais tarde e agora quer voltar ao mercado de trabalho, ou porque trabalhou sempre em outra área, mas o sonho de paixão, de coração, de vida era se tornar uma advogada, um advogado. Então são vários os motivos que levam alguém a ir para a advocacia autônoma liberal, empreender, né, nesse universo jurídico, não simplesmente conseguindo um emprego, mas sendo dono ali do seu escritório de advocacia. É para você então, né? Você que sonha em viver dessa profissão, você que sonha em ter os seus honorários, em ter sua carteira de clientes, né? Sonha com o direito do trabalho, com o direito previdenciário, com o direito tributário, com o direito trabalhista, direito penal, sonha, né, em trabalhar de segunda a sexta-feira, o cliente, né, vindo até você fazendo reuniões nas empresas, o telefone tocando, e você realmente tendo uma vida ali desejosa, né? Que o marido, que a esposa te honre, né? Tenha reconhecimento em você como uma profissional de sucesso, né? Todo o demais eixo familiar, né, também veja em você, né, sucesso profissional, alguém feliz que se deu bem, né? Se deu bem na profissão, que venceu na vida através da advocacia. A gente sabe que não é tão simples, né? Você mesmo que trilhou, né, os 5 anos de direito, foi para o desafio da OAB, depois foi enfrentar o mercado. Você sabe que há muitos gaps, né, na formação. E essa nossa conversa é justamente para tentar diminuir esses gaps, trazer para você um momento de refrigério, de reflexão, né? Um momento de maturidade no pensamento, onde você passa a se questionar, passa a se ressignificar, né? Passa a buscar os seus pontos fortes, seus pontos fracos, a buscar um norte, né, de vida, de profissão. Isso é fundamental, não simplesmente que você trabalhe desenfreadamente, não, que a gente tenha momento de suspensão, né? Heller, né, Agnes Heller, uma autora, né, das ciências sociais, ela vai dizer que nós temos momentos de cotidianidade, momento de enfrentamento diário das demandas e mazelas, mas nós precisamos ter momentos de reflexão, de suspensão, onde nós vamos refletir sobre a praxis, né? A praxis, melhor dizendo, seria fazer e refletir como eu fiz para melhorar o que eu fiz. Mas nós sabemos que isso na cotidianidade é muito difícil.
Por isso que nós temos hoje congressos, simpósios, seminários, cursos e tantos outros eventos para a gente poder ter momentos de refrigério, momentos de suspensão, de pensamento, que muitas vezes cura a alma, cura um sonho, conserta um caminho. Né? Eu tenho participado de alguns eventos e tenho conversado com pessoas e tenho sentido isso também na minha própria vida, de que às vezes uma palavra nos conserta e nos dá fôlego para mais uma caminhada de alguns quilômetros na vida. Né? Às vezes a gente fica 6, 7, 10 horas num evento, mas uma palavra ali foi fundamental e valeu o evento. Pense nisso, pense nisso. O tema então é arrumando a casa para se dar bem na advocacia número 1. Funcionalidade e disfuncionalidade. Reflita. Você vem de uma família funcional ou você vem de uma família disfuncional? Você criou para você uma família funcional ou você criou para você uma família disfuncional? O que seria isso, né? Vamos pensar em um órgão funcional, né? Um órgão do corpo humano, um coração. Um coração com um problema, ele se torna um órgão disfuncional que faz com que o cidadão, né, o dono desse coração, vai ter uma série de dificuldades na vida, a depender do nível de funcionalidade ou disfuncionalidade do coração. Uma repartição pública, né, um governo, um escritório, um supermercado, um mercado, né, um carro disfuncional. Imagine um carro com pneu careca. Ele é um carro disfuncional. Né, um carro com pouca gasolina, um carro com problema no motor de arranque, um carro com problema de bateria, onde você sempre que para vai ter que empurrar. Ele está funcionando bem? Não, ele está funcionando nada bem, ele é disfuncional, ele tem um problema. Assim somos nas nossas vidas. Por mais perfeita que seja a família, ela vai ter momentos de disfuncionalidade. Disfuncionalidade natural ou disfuncionalidade artificial. Disfuncionalidade natural seria, por exemplo, uma gravidez, seria, por exemplo, um pé quebrado, seria, por exemplo, algo temporário que você vai ter que aprender a lidar com aquela situação nova. Não é uma situação fácil, é uma situação difícil, mas que você vai ter que criar mecanismos de levar a sua família novamente ao eixo da funcionalidade. Percebam então que a disfuncionalidade e a funcionalidade, ela está em nós o tempo todo, ou mais ou menos. Né? Se você se tornar um idoso, né, para a família, a depender da situação desse idoso, criou-se ali uma disfuncionalidade. A família então vai ter que se adaptar para fazer com que ela se torne novamente a família funcional. Consiga lidar com os horários, com o medicamento, com o cuidado, com tudo aquilo que aquela situação nova trouxe. Temos problemas muito mais sérios, né, do ponto de vista da disfuncionalidade. Questão da drogadição na família, questão da falta de moradia, né? Todas aquelas expressões da questão social, né? E todos os infortúnios graves e médios da vida trazem para nós uma disfuncionalidade que nós vamos ter que aprender a lidar com essa situação. Por isso que existe uma área da psicologia, né? A própria psicologia, que vai ajudar você a ressignificar situações da vida, perdas, momentos de luto, etc. A criar mecanismos de fortalecimento para você enfrentar as situações de violência, de drogadição, de alcoolismo, né, de perda e tantas outras situações que existem. Né, uma funcionalidade muito comum é o furto, né, o furto de um veículo, por exemplo. Se uma família que está ligado a um veículo para os afazeres do dia a dia, se esse veículo for furtado e a pessoa não tiver seguro, tiver que passar um longo período sem o veículo, criou-se ali uma disfuncionalidade, no caso material, que a família vai ter que criar então mecanismos para lidar com tudo aquilo. Ok? Então pense nisso, pense na funcionalidade ou na disfuncionalidade na sua vida pessoal, na sua família de base, né? Pense na questão da família de base,
né? Qual é a família, né? De onde você vem? Porque se você vem de uma família muito disfuncional, provavelmente você se tornou um adulto disfuncional, com gaps, né, no seu interior. E então é importante cuidar, né? Vai no psicólogo, né, no terapeuta, né, fazer meditação, buscar ajuda, né? Buscar, né, apoio, buscar ressignificação para todos aqueles gaps que você tem, né? Que você precisa, né, aprender a lidar. Certa vez eu ouvi de uma psicóloga que nós recebemos da vida um grande terreno baldio. Muitos vão colocando lixo, a gente mesmo vai colocando lixo, a gente vai construindo alguma coisa boa, um prédio bonito, agradável, mas enfim, a gente vai ter de alguma maneira que aprender a lidar com esse nosso terreno baldio. Será que eu vou ter as competências necessárias para construir dali um belo lar, uma bela família, um belo jardim, né, com muito cuidado? E mesmo que eu faça tudo isso, eu vou ter que, né, de uma maneira perene, aplicar força e energia. Por quê? Porque naturalmente as ervas daninhas, né, a tempestade, o mato, né, as pragas, naturalmente o próprio tempo vai querer corroer. Então eu vou ter que ter força externa de alguém me ajudando a me tornar um cidadão, um adulto, né, formado, né, capaz. Isso vai ter que ser feito de uma maneira equilibrada para que eu não seja mimado, para que eu também não sofra nenhuma violência. Vai ter que se ter então um equilíbrio nessa minha formação. Então, se eu já tive um problema lá na disfuncionalidade base, que adulto que eu me tornei, que profissional que eu me tornei. Fora isso, por mais bem sucedido, por mais estruturado que hoje eu seja, a família, a profissão, mas como é que eu cuido disso? Como é que eu vou fazer com que isso se perpetue? Eu vou ter que ter energia, vou ter que ter cuidado, vou ter que ter ações. Fora os pneus furados que vão acontecendo, os traumas da vida que vão surgindo, que a gente vai ter que ir aprendendo, né, também a lidar com todos eles e sempre ressignificando ali fases dificultosas da nossa vida. Então pense nisso, né? Arrumando a casa para se dar bem na advocacia, né, tem a ver com a funcionalidade e com a disfuncionalidade. Né, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar de base e de hoje, ok? No trabalho, né, como é que é a nossa funcionalidade no trabalho? Será que eu ganho o suficiente? Né? Certa vez eu perguntei para um colega, né, o seguinte, perguntei, o seu salário, você está conseguindo sobreviver com o seu salário? Ele disse, sim, consigo, faço uns bicos final de semana e consigo. Tá aí, não está conseguindo. Então hoje é muito comum nós termos 2, 3 empregos, para sermos uma família funcional do ponto de vista da renda necessária da manutenção da vida. Né, eu vi um post do constitucionalista Pedro Lenza, está no Instagram dele, se você quiser dar uma olhadinha depois, ele diz assim, toda lei, né, que renovou o valor do salário mínimo é inconstitucional, porque o salário mínimo constitucionalmente ele é pensado para custear uma série de necessidades da vida. Mas se você pegar o valor do salário mínimo, ele não é compatível com as necessidades constitucionais da vida. Moradia, educação, esporte, lazer, cultura, etc. Pense nisso. Pense então nesse conceito. Funcionalidade pessoal, na família, no trabalho, né? Usando tecnologias. Hoje, a funcionalidade, né, arrumando a casa para se dar bem na advocacia, passa também para entrar no mundo novo, que é o mundo digital, que é o mundo tecnológico. Não é mais o mundo da máquina de escrever, do papel sulfite, do papel carbono. É um mundo absolutamente novo, é um mundo absolutamente novo. Então pense nisso, pense nas tecnologias e como é que isso pode fazer a sua vida, a sua profissão mais funcional. Agora, vai ter que empregar força interna de energia para vencer a barreira desse mundo novo. Nós não queremos mudanças. Eu tenho 2 sobrinhos que foram morar no exterior, um já fala língua portuguesa, está com dificuldade de aceitar a nova língua. Olha só, está com dificuldade de aceitar a mudança. O outro já não, é bem pequenininho, está aprendendo a falar. Já assimilou, no mesmo dia que chegou, já assimilou a mudança. Então veja como nós temos dificuldades de aceitar mudanças. Então é fundamental
que para o uso de novas tecnologias, nós empreguemos força e energia interior para que a gente realmente encare o desafio do microfone, da câmera, da tecnologia, do mouse, do computador, dos programas, do websites, né? Tão necessários e fundamentais para que a nossa advocacia dê certo. Ok? Próximo. Ajudando os seus clientes, pessoa física e pessoa jurídica. Eu digo aos meus alunos, faça uma pós-graduação de Direito Processual Civil para você dominar o processo. E faça uma pós-graduação de Direito Empresarial, porque as empresas é um chão fértil de possibilidade de renda para você. Se você só fica com aquilo que você aprendeu na faculdade, você é fraco do ponto de vista do direito empresarial. Você vai dominar muito mais o direito pessoa física. E aí você vai estar deixando muito dinheiro à mesa, por falta de domínio mesmo do direito empresarial. O direito empresarial, então, é um alicerce, é um chão para você começar a sua profissão. Pense nisso. Só essa dica já vale a live, hein? Já vale o nosso vídeo aqui, ok? Não vou me aprofundar nesse ponto, né? Mas também qualquer dia eu vou fazer uma live só sobre esse ponto. Por que pós-graduação em Direito Empresarial, né? Próximo. Entregando serviço de qualidade. É fundamental que você aprenda a fazer, e aprenda a fazer entregando bem e rápido as coisas. Né? A gente deixa muito dinheiro na mesa porque o cliente passa, a gente não tem solução, a gente não tem a casa em ordem, arrumada, e a gente acaba não dando a solução para os clientes. E o cliente vai embora mesmo e procura outro mais bem estruturado, com a casa mais em ordem, que saiba fazer melhor do que a gente. Pense nisso! Pense nisso! Melhorando sua marca. Como é que você é visto pelos outros? Como é que você anda, né? Certa vez na minha vida, eu já pensei assim, se eu fosse voltar atrás, lá no meu começo, eu iria abandonar todas as minhas roupas esportivas e andar só social. Né? Ia comprar um carro logo novo, bonito no começo, né? Cartões bonitos, ternos e gravatas, ia sempre trazer aquela marca de um advogado de sucesso. Sabe? Mesmo que eu ainda estivesse em crescimento, claro que, né, eu estaria em crescimento. Eu faria isso. Então pense nisso. Como é que as pessoas enxergam você? Né? Aquele camarada de calça jeans, aquela moça lá de chinela rasteirinha, ou quando olha uma marca, né? Um brilho de uma advogada, de um advogado. Pense nisso, ok? Investindo em pessoal. E aí, para crescer, né, arrumando a casa, tudo isso tendo estrutura, tudo isso funcionando, o dinheiro vai entrar, claro, os honorários vão entrar. Você vai fazer fundo de reserva, vai investir em tecnologia e aí vai chegar a hora de investir em pessoal. Secretária, secretário, office boy, office girl, advogados, parceiros, né, assessores, associados, sócios, né, enfim, ou funcionários mesmo. Né? Enfim, aí você vai ter que ter essa coragem, essa disposição de dar o próximo passo, de crescer, de investir em pessoal, Vejam que tudo isso demanda então uma curva de aprendizagem. Essa curva, ela apenas começou na universidade. Na universidade é um começo de aprendizagem. Depois você vai ter que aprender até ter essa curva, né? Até atingir um ápice de aprendizagem, até aí você vai dar continuidade na sua carreira. Então pense nisso, invista em você, arruma a casa, faça a lição de casa, né? Realmente se dedique suficientemente para que você, como protagonista da sua carreira, como protagonista da sua profissão, consciente que do céu só cai chuva, né? Consciente de que você é e está no lugar bom, ótimo e que vai fazer dar certo, né? Ou vai morrer tentando. Né? Não tem uma segunda opção. Ou que a segunda opção seja você não esquecer da primeira opção. Fechou? James Franco, Método Mentoria
Advocacia Revolucionária. Um beijo no coração. Não se esqueça de mandar um direct, de me indicar para os seus colegas, para que assista esse material, para que eles realmente consigam ter um despertamento, né? Esse jovem advogado e essa jovem advogada que querem aí um avanço na profissão. Até mais.